Talvez o problema da sua marca não seja o seu produto, talvez não seja o seu serviço e talvez nem seja o seu marketing. Talvez o problema seja o que as pessoas acreditam sobre você. Meu nome é Carlos Telles, eu sou estrategista de branding, trabalho com isso há mais de 22 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o posicionamento que está destruindo a sua marca. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui no canal, deixa seu like e também me segue aqui nas redes sociais. Será um grande prazer conversar com você. Toda marca ocupa algum espaço na mente do cliente. Toda marca que você conhece, ela ocupa um espaço na sua mente. Se você usar como exemplo as marcas que você consome ou as marcas que você gosta, ele de fato tem um espaço determinado no seu cérebro. E a mesma coisa acontece como você como marca para os seus clientes. Você, de certa forma, ocupa esse espaço, você querendo ou não. A questão que nós precisamos nos preocupar é: que tipo de opinião ou que tipo de informação essas pessoas estão guardando sobre você? E tem algo que eu sempre converso com os meus clientes e também falo para os meus mentorados. Se você não define como você quer ser percebido, o mercado vai definir por você. E para poder te explicar melhor sobre isso, eu vou dizer aqui como funciona o posicionamento invisível. Posicionamento não é apenas nicho. Posicionamento não é um slogan. E posicionamento muito menos é só identidade visual. O posicionamento, na verdade, nada mais é do que uma percepção de valor. Ou seja, a forma como as pessoas te percebem. Quando a pessoa lembra do teu nome ou lembra de você, qual a primeira coisa que vem à mente dela? Essa é uma percepção de valor. É óbvio que nós podemos melhorar essa percepção e podemos fazer com que as pessoas entendam exatamente aquilo que você quer que elas entendam, justamente pela percepção de valor que você transmite a ela. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas acabam cometendo erros graves de posicionamento e fazendo com que o seu posicionamento trabalhe contra você e não ao seu favor. Eu costumo dizer que as pessoas têm caixinhas dentro do cérebro. Eu tenho, você tem. São pequenas caixinhas. E o que significa isso? Eu vou dar alguns exemplos para que você entenda da melhor forma possível. Se a gente comparar aqui dois restaurantes, vamos supor que o primeiro restaurante ele seja um restaurante muito bom, comida boa, ele tem um bom ambiente, mas ele não tem nenhum diferencial. E o segundo restaurante já é um restaurante que está se posicionando como uma experiência gastronômica e um ambiente altamente convidativo para você estar com a pessoa que você ama ou com seus amigos. Percebe que no primeiro restaurante eu citei um restaurante comum, como vários outros que já existem, e no segundo eu citei alguns parâmetros e alguns itens específicos dele que diferenciam dos demais. Se você tivesse que escolher entre um ou outro, qual você escolheria? Lembrando, eu não mostrei foto do restaurante, eu não expliquei que tipo de prato ele serve e também não falei onde fica esse restaurante. E automaticamente o nosso cérebro leva para o restaurante que tem mais especificidade. E por que isso acontece? Porque nas caixinhas do nosso cérebro já existe uma caixinha chamada restaurante. E nessa caixinha a gente já entende mais ou menos como é que quanto custa, quanto tempo leva para uma comida chegar, se a comida é saborosa ou não, mais ou menos como é que funciona o formato, você já tem umas pré-definições. E é exatamente aí que funcionam nossas caixinhas do cérebro. Eu não falei dados do restaurante, mas vamos usar como exemplo que você já tem uma caixinha no seu cérebro chamado restaurantes. E vamos supor que seja um restaurante self-service, por exemplo. Provavelmente você já tem uma caixinha dessa no seu cérebro e você já sabe que o self-service funciona, você precisa se servir, você geralmente come por peso ou paga um valor para comer à vontade, você sabe mais ou menos a média que você vai gastar, como você vai gastar com bebidas, como é que funciona ali o formato, você meio que já entende, mesmo não tendo certeza. Mas quando eu estou falando do segundo modelo de restaurante, e eu digo que ele foca em experiência gastronômica, e que também ele tem um ambiente para você levar a pessoa que você ama ou até mesmo seus amigos. Você, por mais que entenda um pouco do que eu estou falando, geralmente essa caixinha não existe 100% formada. Ou seja, você vai ter que criar uma caixinha nova no seu cérebro e nessa caixinha vai estar só você.
enquanto na outra caixinha do outro restaurante você vai colocar todos os restaurantes que você já conheceu. Ou seja, essa é uma posição de destaque no seu cérebro. E é exatamente aí que o posicionamento começa. E como é que eu sei que minha marca está invisível? Geralmente, quando a gente identifica alguns sinais. Uma delas, e a principal, é quando um cliente chega até você e a principal preocupação dele é preço. Se isso acontece com frequência, já dá para entender que ele está te comparando a várias outras pessoas, ou seja, ele não te colocou numa posição de destaque, você não ocupou uma caixinha nova no cérebro dele e ele está te comparando com demais pessoas que ele já visitou ou conheceu. E quando o preço ele vira um commodity, ele vira um critério. Você não tem diferencial, automaticamente eu te comparo por preço. O segundo sinal é que você precisa explicar demais o que você faz. Se você precisa mais de 5 minutos para explicar exatamente o que você faz, você já gastou tempo demais. Quando a pessoa, um cliente chega para uma conversa com você, o ideal é que ele já chegue entendendo exatamente o que você faz. Esse é um dos principais pontos de posicionamento que a gente identifica em uma marca. Quando a pessoa chega já entendendo mais ou menos o que você faz, ele não sabe exatamente, mas ele já chega com alguns critérios. E o terceiro sinal é que você está atraindo clientes errados. A pessoa chega e pergunta o que você faz, você explica e ele entende que não é o que ele estava buscando. E ele não vem só entendendo errado o que você está oferecendo. Ele também vem procurando somente preço, ou ele vem discutindo com você sobre coisas que o fornecedor X faz ou que o seu concorrente faz. Ele quer discutir algumas coisas que às vezes não faz nem parte do escopo do seu trabalho, mas ele acha que faz sentido, ou seja, ele não viu o diferencial. E por mais que isso seja muito ruim, isso também é um posicionamento. O quarto sinal que as pessoas geralmente trazem para mim e eu percebo claramente é: eu sou muito bom no que eu faço, mas as pessoas não lembram de mim na hora de pedir um orçamento. Você entrega, você tem experiência, você tem resultado, só que na hora que essa pessoa estiver conversando com seus amigos e pedir uma indicação, dificilmente lembra de você. Para resolver isso, você precisa construir uma associação de valor, algo que quando a pessoa tiver uma dor ou um problema, ela indique você e que você seja apenas a única caixinha que existe no cérebro dela. Se você percebeu alguns desses sinais, comece com algumas perguntas que vai te ajudar. A pergunta 1 é: como eu quero ser percebido? Não como você é percebido, mas sim como você quer ser percebido. Pergunta 2: por que alguém escolheria a minha marca e não de uma outra pessoa? Agora calma e presta atenção. Se a sua resposta para essa pergunta foi experiência, atendimento, qualidade, toma cuidado, porque isso é uma obrigação e não algo que diferencie as pessoas. Você precisa encontrar uma diferença que seja possível ser percebida, algo que seja somente seu. A terceira pergunta é: a minha comunicação está atraindo o cliente que eu quero? Porque existe uma regra clara aqui. A sua comunicação, ela só não atrai os clientes que você quer, ela também seleciona os seus clientes. Estamos entrando cada vez mais em uma geração em que a economia da informação está cada vez menos escassa. O cliente consegue pesquisar e encontrar várias pessoas do seu nicho. Hoje o cliente consegue comparar, consegue ver as variações, ele consegue ver vários detalhes, não só seu, mas como de vários outros concorrentes. Então, a vantagem não é só em ter informação. A vantagem é em ter confiança. E é por isso que eu chamo isso de economia da confiança. Hoje em dia, com a quantidade de informações que nós temos, nós não compramos mais qualquer coisa. Nós compramos aquilo que nós confiamos. Nós precisamos gerar confiança para poder comprar. E precisamos gerar confiança para poder vender. Porque quanto mais opções existem no mercado, mais a confiança precisa ser elevada para que as pessoas tomem a decisão de comprar de você. Então, talvez você não precise mais de marketing. Talvez você precise de uma percepção melhor. Porque antes da pessoa comprar seu produto ou contratar o seu serviço, com certeza ela já criou uma gama de informações e preconceitos sobre você. Basta saber se foi bom ou se foi ruim. A questão é: você está escrevendo a sua história ou está deixando o mercado escrever para você? Se você quiser de fato construir uma marca que seja percebida pelo mercado, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta
quais são as principais dores que você sentiu com as perguntas que eu fiz aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que com a sua participação eu vou conseguir te ajudar e você vai conseguir construir uma marca cada vez melhor, ou podemos dizer, com uma percepção melhor. Não esqueça também de me seguir aqui nas redes sociais. Lá eu faço conteúdo todos os dias e tenho um acompanhamento mais próximo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.